Arte marcial, etc. E a referência era o que? Era o Bruce Lee, o Van Damme, né? Essas coisas, e aí você acaba, né, desenvolvendo esse gosto. E me fala uma coisa, assim, agora que a gente já sabe um pouquinho dessa história da inserção do Felipe no Taekwondo, nas artes marciais, depois dessa questão disciplinar e tal, aí você entrou para a parte competitiva, né? Você foi disputar vários campeonatos, né? Como que é essa parte, já pensando realmente naquela parte esportiva da arte marcial, como que foi para você essa... Aí vem muito a questão também do professor, né? Ele visualizar que o aluno ele tem potencial para a competição, né? E se isso é voluntário dele, não pode ser forçado, né? Você forçar o aluno a ir para a competição, mesmo porque não é qualquer um que tem assim, predisposição para competir, porque não é uma coisa fácil, é perigoso. Exatamente. E na minha época, tanto desde pequenininho, sempre valeu chute na cabeça e etc. Então nunca deixou de ser uma arte marcial, né? Tem contato. Legal que você fez esse comentário, até mesmo porque eu queria te fazer uma pergunta do seguinte: como você percebe essas mudanças que ocorreram no Taekwondo? Porque assim, antes do Taekwondo se tornar um esporte olímpico, ele tinha um tipo de forma competitiva. Hoje a gente vê que é bem diferente. O que, assim, até pro internauta entender o que a gente está falando, a gente vai falar sobre isso ao longo da entrevista, mas, por exemplo, antes do Taekwondo se tornar um esporte olímpico, a gente tinha, eu acho que muito mais possibilidades, diversidade de golpes, e hoje a gente não vê isso. Com essa história depois que passou a ser um esporte olímpico, logo no começo nem tanto, mas depois da inserção dos coletes eletrônicos e etc., o que a gente percebe, principalmente quando eu assisto um mundial, ou uma seletiva olímpica, ou um pan-americano, coisa do tipo, eu vejo que tudo se limita a bandal e, na pior das hipóteses, quando o cara está perdendo, ele tenta buscar um chute na cabeça. O que no começo antes dessa questão olímpica, você via um taekwondo muito mais puro, voltado para a arte marcial, e que dependia não de um impacto de um chip ou de um sensor, mas dependia da opinião de 3 juízes que estavam ali de olho para ver se você pontuava ou não. Então, quer dizer, você tinha que chutar com força, uma série de coisas. O que você pensa, qual é o teu ponto de vista em relação a essa transição do taekwondo? Porque, no meu ponto de vista, foi bem gritante, né? Foi uma transição gritante, por sinal, né? Antigamente, para começar, o colete não é eletrônico, né? E os juízes eles não marcavam pontos pelo computador. Teve uma transição. Continuou sendo colete não eletrônico, mas teve uma inserção de um sistema de pontuação que, por meio de joystick, os juízes eles achavam que foi ponto, então eles apertavam o botão, se um botão para chute baixo, um botão para a cabeça, pontuava, né? Isso. Então, o cara analisando a luta, ele apertava o botão, tal, entrava, se a maioria apertasse, entrava o ponto. Antigamente era muito avaliado pelo impacto, pelo barulho que fazia no colete, né? Porque o colete não tem sensor nem nada, então é pelo impacto. E na cabeça também era muito mais impactante. Tinha uma variedade muito grande de chutes, porque para poder acertar o colete em diversos locais, tanto na cabeça, embaixo, e também valia chute nas costas. Hoje em dia já não vale mais chute nas costas. O colete é eletrônico, estão avaliando ainda o colete de cabeça eletrônico, ia ser testado e eles resolveram adiar no campeonato. Então vai surgir aí o colete eletrônico na cabeça também, o capacete. Sensor, né? O sensor. Tudo para quê? Porque hoje o sensor está no colete. Ele está no colete e o sensor no pé, né? Ah, sim. Mas no capacete não, né? No capacete não. Então é isso, eles estão querendo inserir isso no capacete. E até isso foi mudando conforme o tempo. Antes o impacto era muito bem observado.
tinha que ter um impacto mesmo na cabeça, fazer um movimento, o cara deslocar a cabeça. Hoje em dia, se rela, se encosta, eles já dão ponto. Então, hoje em dia, para poder continuar nas Olimpíadas, por exemplo, o taekwondo ele foi tirando um pouco, como que eu falo? Tem gente que não vai concordar comigo, um pouco da arte marcial, porque a arte marcial tem diversas vertentes, etc. Um pouco da arte marcial no sentido de impacto, de potência, mas para preservar o adversário, preservar o atleta desse impacto que então é só encostar, um movimento já é ponto, né? Entendi. Mas buscando a elasticidade do chute, etc, né? Por exemplo, se você pular e fazer um chute, acertar, você ganha uma pontuação maior, né? Então, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta aí com o Felipe e mais taekwondo para vocês aí. Ok.